Sejam bem-vindas, alunas, ao início do eixo 4 do curso de formação de profissionais da educação infantil da Educare. Nesse eixo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre cuidados de saúde na educação infantil. Inicialmente, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês conhecerem, então, a mim, que serei a professora de vocês nessa disciplina. Eu me chamo Raquel, tenho formação em pedagogia, já atuei com educação infantil e séries iniciais e já trabalho há 5 anos no Hospital Takine, na enfermagem. Então eu tenho um certo conhecimento na saúde também. Eu espero poder estar contribuindo com a formação de vocês e ao final desse eixo que vocês possam se sentir mais seguras e capazes de reconhecer doenças, de promover a saúde em um ambiente escolar e também em suas casas e finalmente conseguir e estar apto a prestar os primeiros socorros em caso de emergência. Bom, vamos então dar sequência aos nossos conteúdos, início da nossa aula. Eu quero inicialmente pedir que vocês pensem na palavra infância, na palavra crianças. Quando vocês pensam nessas palavras, o que lhe passa à mente? Que tipo de imagem que remete a essas palavras? Bom, eu separei algumas que é o que me faz lembrar quando eu penso nessas palavras. A infância para mim é isso, é energia, amigos, brincadeiras, amor, carinho, sorrisos, alegria. É esse tipo de imagem, essa disposição que eles têm, que me remete, então, à palavra crianças. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. E, infelizmente, toda essa energia e essa felicidade, ela se transforma com o aparecimento de doenças. E aí, então, a gente consegue colocar esse tipo de imagem na nossa cabeça. As crianças abatidas, com febre, chorosas. Na minha opinião, esse não é o tipo de imagem que eu gostaria que remetesse à infância. E é por isso que hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre as principais doenças que acometem os menores e como a gente pode fazer para diminuir essa ocorrência de doenças. Dentro do útero materno, o bebê está se formando, saudável, normalmente, e ele não tem contato nenhum com bactérias e vírus, parasitas e micro-organismos do meio externo. Ele está ali dentro, quentinho, protegido e se desenvolvendo. Quando essa criança nasce, esse corpinho novo, ele está à mercê de todos esses micro-organismos. E isso pode trazer infecções e necessitar tratamentos, em alguns casos, até riscos à saúde da criança. Uma das problemas de saúde que mais afetam crianças são as otites. As otites são infecções que ocorrem na região do ouvido, podendo ser mais interna, que seria a otite média, ou mais externa. A otite média, ela acontece quando há um acúmulo de secreção, alguma secreção mais antiga, de alguma gripe mal curada, de algum resfriado, ou também pelo acúmulo de leite durante a amamentação. A posição que se amamenta um bebê pode acumular nos canais que ligam ao canal auditivo alguma secreção, algum restinho alimentar, e isso causar a proliferação de bactérias. É bem comum as crianças até 5 anos apresentarem algum episódio de otite. Quando acontece com uma forma muito frequente, o médico que faz o diagnóstico desse problema, ele vai provavelmente fazer tratamentos com antibióticos, mas é possível que ele sugira uma cirurgia, que é a colocação de um dreninho, para que haja maior ventilação e drenagem dessas secreções. Como os bebês não conseguem dizer o que está doendo, eles não conseguem explicar a sua dor e a proveniência,
Alguns sinais que eles vão apresentar em caso de otites e até de outros problemas de saúde será choro intenso e febre. Nesse caso, é importante a consulta médica e a avaliação clínica. E algumas formas que a gente pode prevenir as otites é lembrar de secar bem os ouvidos das crianças após o banho e evitar o uso de cotonetes. O cotonete ele pode empurrar mais sujeira para dentro do ouvido e ainda causar lesões nos tímpanos. Faringite e laringite são infecções na região da garganta. A falta de apetite e febre alta são alguns dos sintomas, mas também é possível reconhecer pelo inchaço nas amígdalas e a presença de placas e secreção. Existem dois tipos de infecções na garganta, podendo ser viral, que normalmente acontece com frequência até os 2 anos de vida, e a bacteriana, que é comum nas crianças de 3 a 6 anos. No caso da viral, o tratamento será de aliviar os sintomas, a febre e a dor, com o uso de antitérmicos e analgésicos. Já quando diagnosticada com presença de infecção e secreção nas crianças maiores, requer o uso de antibióticos. E quando falamos em antibióticos, precisamos ter em mente que é uma medicação extremamente importante e de risco. O tratamento com antibiótico precisa obrigatoriamente seguir a dosagem correta, nas horas corretas e durante o tempo completo de tratamento. Caso contrário, as bactérias que estão se formando e desenvolvendo no local, elas tendem a se tornar mais resistentes. Em outras infecções, podendo necessitar de antibióticos mais fortes e tempos mais longos de tratamento. Quando falamos de antibióticos, precisamos ter muita atenção na administração desse tipo de medicação. Quando a infecção na garganta ocorre com muita frequência, o médico pode solicitar uma cirurgia de extração das amígdalas. Nesse caso, a criança provavelmente ficará afastada do ambiente escolar e precisará de cuidados mais em casa e repouso. As contaminações. As contaminações afetam principalmente o trato gastrointestinal, ou seja, são vírus, bactérias ou parasitas que normalmente estão presentes na água ou alimentos contaminados. Em crianças menores, eles podem também estar tendo contaminações por colocar diversas coisas na boca, objetos e brinquedos que vão ao chão, se contaminam e depois eles levam até a boca. Nesse caso, os principais sintomas são sintomas de dor de estômago, dor de barriga, vômito, gases, diarreias. Parece um problema corriqueiro que acontece com uma frequência maior, durante o ano. O problema é que nas crianças causa desnutrição e desidratação. E esses quadros em crianças são graves. As crianças tendem a se desnutrir e se desidratar com uma facilidade muito grande. Quando acontece uma contaminação, é importante isolar essa criança de outras, pois a contaminação é algo de fácil contágio. E como forma de tratamento e de acelerar a recuperação, é importante que se ofereça um cardápio rico em alimentos de fácil digestão, como legumes, verduras e frutas bem lavadas, bastante líquido para repor todo o líquido que se perde através do vômito e da diarreia, e no caso dos bebês, o leite materno, que ajuda na recuperação e é o alimento principal. Bom, falaremos agora dessas 4 doenças que podem confundir a cabeça de qualquer um, até porque elas têm sintomas semelhantes e já vamos saber as características de cada uma separada. A catapora, a cachumba, a rubéola e o sarampo são doenças que podem acontecer nas crianças. Todas essas 4 doenças são causadas por vírus. Todas são passíveis de prevenção com uma vacina chamada tetraviral e que é aplicada de forma única, ou seja, uma dose apenas, aos 15 meses de vida. Então, hoje, o sistema de saúde brasileiro, ele oportuniza a vacinação para prevenir essas 4 doenças de forma gratuita a toda a população. Os principais sintomas delas são manchas no corpo, tosse, febre,
cansaço, e elas todas são de fácil contágio. Então, ao diagnosticar uma criança com alguma dessas doenças, é importante que ela se mantenha isolada dos outros coleguinhas, da equipe da escola. Fique apenas em casa em repouso até completar o ciclo, que dura em torno de 5 a 14 dias. Então, começa a remissão espontânea da doença. Vamos falar especificamente de cada uma para conhecermos as características de cada. Eu vou mostrar algumas imagens e eu quero ver se vocês talvez conseguem imaginar que doença seria. Observem essa imagem. Vocês saberiam qual seria essa doença? Quem disse ou pensou em cachumba acertou. Essa doença, ela pode por um tempo passar desapercebida, quando os sintomas são apenas febre, cansaço, dor de garganta. Porém, quando começa o inchaço nessa região da bochecha e pescoço, na região conhecida como parótida, fica um pouco mais evidente de se diagnosticar a cachumba. Ela pode acontecer de um lado ou dos dois. Depois disso, a criança vai ter febre alta, dor de garganta, vai perder o apetite e apresentar fraqueza. E essa? Alguém sabe o que seria? Vou mostrar mais uma foto para ajudar. Quem pensou em catapora ou varicela, acertou. Essa doença tem como primeiro sintoma o aparecimento de bolhas no corpo, como vocês podem ver ali na foto menor. São bolhas de água. Posteriormente, elas vão virar crostas e vão começar a cair em até 3 semanas. O problema maior dessa doença, além dela se espalhar muito rápido pelas pessoas que têm contato com a criança, ela causa muita coceira e, caso a criança coce, as lesões vão se espalhar mais rápido e causar cicatrizes. E essa imagem também mostra uma das doenças. Vocês são capazes de reconhecer? Se você pensou em rubéola, acertou. A rubéola, como falado antes, também causada por um vírus, não apresenta sintomas tão evidentes nas crianças. Os sintomas mais comuns são manchas no rosto, no tronco, nos braços, congestão nasal, febre baixa e mal-estar. O problema maior da rubéola é quando é adquirida pela gestante nos primeiros meses de gestação, que causa má formação na criança e até a morte do feto. E, por fim, temos o sarampo. O sarampo, por muitos anos, e a rubéola, eles foram doenças que não se conseguia diferenciar porque apresentam sintomas muito semelhantes. Hoje sabe-se que são causados por vírus distintos e, consequentemente, trazem sintomas distintos também. O sarampo vai apresentar febre alta, manchas avermelhadas no rosto e no corpo, um mal-estar, inflamação no nariz e na garganta e presença de catarro. Em casos mais graves, pode acontecer diarreia, vômito e sonolência. Agora, temos mais uma doença a ser apresentada, mas que não é mais causada por vírus. Talvez você conseguiria reconhecer o que essa carinha, essa imagem está refletindo? Que doença seria? Essa seria a coqueluche. A coqueluche é uma doença causada por bactéria. Tem muitos sintomas parecidos com o da gripe: congestão nasal, tosse, febre baixa e olhos lacrimejados. Só que com o tempo, essa tosse fica mais forte e a criança começa a ficar muito enfraquecida. O tratamento dela é feito com medicação e, em alguns casos, precisa da internação da criança. Lembrando que, como toda e qualquer doença, deve-se priorizar a hidratação e a alimentação de forma correta e de alimentos saudáveis e de fácil digestão. Em casos de crianças menores, o leite materno também é fundamental. Vamos agora falar um pouquinho sobre a gripe e o resfriado. Apesar de parecidos, a gripe e o resfriado são
diferentes e são causados por vírus diferentes. Nos dois casos, a principal forma de contágio é através da saliva, que se elimina numa tosse ou num espirro. O resfriado costuma ser mais brando, com coriza, irritação nas mucosas. Já a gripe inclui a febre, a dor muscular e o cansaço. Nas duas situações, devemos aliviar os sintomas com analgésicos e antitérmicos. E assim a doença vai regredindo automaticamente. Novamente, vale reforçar que temos que manter a hidratação com chás, águas e suco para acelerar a recuperação. E reforçando novamente, a vacinação está autorizada a partir dos 6 meses de vida contra a gripe e gestantes e idosos também podem receber a vacina de forma gratuita. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre medicação no ambiente escolar. Eu vou colocar 3 questões aqui e nós vamos discuti-las em uma videoconferência. Então vão pensando já, se coloquem na situação de professor, de cuidador ou até mesmo de pai e mãe. Qual é a sua opinião sobre medicar na escola? Quando vocês acham importante avisar os pais e solicitar que busquem seus filhos na escola? E você já vivenciou essa situação como profissional ou pai e mãe? Agora quero apresentar para vocês um projeto de lei do ano de 2016. Lembrando que até o momento o Brasil não consta uma lei específica sobre medicação em ambiente escolar. Este é apenas um projeto. Algumas cidades do Brasil já adotaram alguma legislação, porém a nossa ainda não, e acredito que seria muito importante que fosse sim estipulado uma legislação, uma lei para ser seguida, pois medicação, né, é uma coisa que a gente precisa pensar como algo de responsabilidade e risco. Então, vou apresentar esse projeto a vocês e vamos discutir depois numa videoconferência qual que é a opinião de vocês em relação a essa legislação inexistente até o momento. Então, ficariam autorizados os berçários, creches e escolas a administrarem medicação por via oral, ou seja, ingerindo, sejam comprimidos, xaropes, ou via tópica, que são medicações para aplicar na pele, como pomadas e loções, em crianças e adolescentes sob os seus cuidados, desde que cumprida as exigências dessa lei. Os medicamentos só podem ser administrados se o estabelecimento tiver em sua posse cópia legível da receita, constando, no mínimo, o nome da criança, do medicamento, sua dose e intervalo de uso. No caso de medicamento de uso contínuo ou prolongado, também seria exigido um relatório médico autorizando o uso em ambiente escolar e orientando aos cuidados na administração. Fica dispensada a exigência de receita médica para a administração de medicamentos isentos de prescrição, desde que o estabelecimento, ou seja, a escola, tenha autorização por escrito dos pais e responsáveis para seu uso, como, por exemplo, o uso de um paracetamol, caso a criança apresente uma febre. Os medicamentos guardados nesse estabelecimento devem ser armazenados em um local seguro, devidamente identificado e mantido fora do alcance das crianças. Medicamentos de aplicação via injetável, ou seja, injeções, poderiam ser administrados em ambiente escolar, desde que por profissional de saúde habilitado. E essa lei entraria em vigor em 90 dias a partir da sua publicação, caso fosse aprovada. A Sociedade Brasileira de Pediatria também se manifesta em relação à medicação em ambiente escolar. Um aluno está com dor de cabeça, daquela que não é tão forte para voltar para casa, mas nem tão fraca para se concentrar na aula. Sem a receita, é melhor ligar para os pais ou deixar a criança com dor? Medicar durante o período letivo é um ato de cuidado com a saúde e bem-estar dos alunos, mas também é de grande responsabilidade e risco.
Apesar de endereçar dois direitos fundamentais, que seria a saúde e a educação, ainda faltam regras e condições que viabilizem a prática nas escolas. Vocês concordam? Segundo os pediatras, a administração de medicamentos por educadores nas instituições de educação infantil deve seguir critérios de segurança para evitar prejuízos, tanto na saúde quanto nas atividades pedagógicas das crianças. O objetivo é evitar o uso inadequado ou a automedicação e promover educação em saúde no ambiente escolar. Se o estado de saúde da criança for bom de uma forma geral, ela pode receber a medicação na própria escola, com alguns cuidados, logicamente. Isso justamente para evitar a frequência das aulas fique prejudicada, e isso também pensando se a instituição de ensino permitir. Os médicos recomendam aos pais que encaminhem à escola sempre a receita e os remédios nas embalagens originais, identificados com o nome da criança. Isso justamente para evitar enganos. Caso os pais não tenham receita em mãos, ela poderia ser enviada diretamente pelo médico através de fax ou outro meio de comunicação, e-mail, WhatsApp. Os pediatras recomendam ainda que na escola seja dado o menor número possível de doses, uma vez que a instituição pode atrasar ou esquecer o horário da medicação. A Sociedade de Pediatria também alerta que os pais devem aceitar que algumas escolas podem considerar inviável interromper a rotina de atividades para administrar remédios. Por exemplo, remédios de intervalo curto, a criança precisa fazer a medicação de 3 em 3 horas, ou que demandem uma certa complexidade, como nebulizações que levam cerca de 10 a 15 minutos e o profissional precisa ficar atento se a criança está fazendo de forma correta, então pode a escola achar inviável. E outra orientação para os pais é que mantenham contato permanente com a equipe escolar, principalmente se o medicamento for de uso contínuo ou em situações especiais. Caso fossem adolescentes, eles mesmos poderiam se responsabilizar pela medicação. Segue aqui a bibliografia do material que a gente aprendeu hoje, visualizamos hoje. Eu espero que se vocês tenham alguma dúvida, se ficou algum comentário, vocês façam alguma anotação e vamos discutir um pouquinho mais sobre esses temas vistos no vídeo em uma videoaula que eu sugiro que aconteça hoje. E logo em seguida já também estaremos com o material disponível no Google Sala de Aula, bem como o trabalho avaliativo, que será explicado na videoconferência. Eu espero que esse material tenha ajudado vocês. Nas lâminas de PowerPoint que eu vou deixar disponível no Google Sala de Aula, é a apresentação de slide um pouquinho mais completa. Ela consta também o calendário de vacinação, que é importante vocês darem uma olhadinha. Espero vê-las em breve e qualquer dúvida ficarei à disposição para ajudá-las. Até logo!